Nós aqui. Olha nós aqui. Boa noite. Chegou aí? Dá um salve aí. Você já chegou aí. Dá um salve. Muito obrigada, Senhor, porque já cheguei. Hoje cedo foi um pouco mais complicado, mas agora está sendo melhor. Dentro da casa da gente é tudo mais fácil. Tudo mais certo. Mais confortável. É o refúgio. Caso é isso, o Senhor nos deu, nós estamos aqui. Graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Louvamos ao Senhor por essa oportunidade. Esse é o melhor momento, é o melhor lugar. Para mim está sendo, para você, acredito que também. Se é o que você estava pensando para agora, eu imagino que isso é o máximo. Se por acaso você está passando por aí, entenda, é o melhor momento que Deus queria que você estivesse vivendo. Poderia estar acontecendo qualquer outra coisa que também você não seria feliz. Mas Ele achou que aqui é o melhor lugar para você estar. Você está aqui comigo. E eu estou aqui com Cristo, apresentando a minha boca, meu corpo, meu pensamento, tudo de mim a serviço dele. Então, quando eu falo com você, eu penso, assim, com toda referência, que é Cristo. Você é Cristo. Quando numa certa oportunidade alguém perguntou para ele assim, Senhor, mas quando foi? Senhor Jesus, mas quando foi que nós te vimos nu e te vestimos, te vimos com fome e te demos comida, te vimos com sede e te demos água? Ele respondeu, nosso mestre respondeu, quando fizeste qualquer uma vez isto a um dos meus pequeninos, a mim fizeste. Então, eu entendo isso, que o próximo, precisando de mim, eu estendendo a mão a ele, eu estou fazendo ao meu Senhor. Então, por isso a minha integridade aqui agora, a não fazer outra coisa senão estar pensando em fazer o melhor para você. Você está dispensando um tempo de atenção que você poderia ocupar em uma outra coisa. Você está aqui para participar desse momento glorioso que o Senhor tem nos dado. Vou cantar esse pedaço de sino que fala muito ao meu coração. Paz, paz, perfeita paz, 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 gloriosa paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. Paz. Não existe um ser vivo que não deseje esta bênção chamada paz. Quando você pensa em uma falta de ar, simples assim, um frio, qualquer uma coisa que te incomode, é porque está faltando a sua paz. Já me veio uma palavra aqui. Criei para mim esse pensamento. Quando me perguntem, Beth, como você define paz? Eu defino paz como ausência de incômodo. Quando nada está incomodando, você está em paz. Em paz. E é isso que nós queremos, desfrutar essa paz, contínua paz.
a semana passada, hoje, eu já até pus no acréscimo aí, a live que nós vamos falar sobre tipos de personalidade. E antes de entrarmos então nesse assunto, nós vamos lembrar onde paramos a semana passada. Depois de vir discorrendo bastante sobre autoconhecimento, aí entramos nos temperamentos. E nos temperamentos nós entendemos que temperamento é a nossa essência. Temperamento e personalidade, existe às vezes até alguns estudiosos que trocam a expressão no momento assim, no ímpeto para falar. Mas eles conhecem, reconhecem que há uma diferença, mas às vezes na hora de falar assim, naquele ímpeto, naquela pressa, saem como palavras sinônimas, palavras equivalentes. Porém, eles sabem, né? A gente sabe que isso é comum acontecer. Então, temperamento é aquela parte essência da natureza, parte genética, parte que nascemos com ela, não escolhemos nascer. Nascemos, depois nós nunca vamos mudar, mas sempre vamos trabalhar para educar os temperamentos. E personalidade. Personalidade seria, então, aquilo que não é a essência. Vamos pensar na parte mais externa. Aquilo que é mais aparente. Porque tem um lado, vamos pensar assim, ó. Tem um lado seu, que é a sua essência, que você evita mostrar, mas ele é a sua essência. Mas você evita mostrar, mas ele é a sua essência. Vamos pensar, você gosta de apresentar no momento de relacionamento, no momento de estar entre as pessoas, você vai mostrar o que é bom de você. Só que você não nasceu só com o que é bom, você nasceu com aquilo também que você não gosta. Então aquilo que você não gosta é o seu ser, é a sua natureza. E na personalidade a gente prefere mostrar, estou dizendo, externar aquilo que não é de acordo com a natureza. Então nós falamos semana passada que a personalidade seria então uma roupagem. Paz do Senhor, Antônio. Não sei se a Mara está por perto. Paz do Senhor também a você, Mara. Temperamento é aquela essência, natureza, que você evita mostrar. Mas ela existe. Personalidade é aquilo que você prefere mostrar para que você seja agradável, se adapte. Deu para entender bem essa parte? Então, nós estamos hoje trabalhando sobre as diferentes personalidades. Então, nós vamos ver aí que as personalidades, elas têm dois grupos que conceituam ela. Primeiro, nós vamos falar do conceito de personalidade conforme os teóricos. Depois, nós vamos falar conforme o senso comum. Tá, então, primeiro, conforme os teóricos. Nós temos, entre os teóricos que trabalham a estrutura da personalidade, hoje eu vou me ater a um teórico chamado Carl Jung, Carl Jung. Já soletrei, porque se você depois quiser conhecer mais um pouco, entender mais sobre isso, procure lá, digite lá no Google, personalidades, ou seja, tipos de personalidade de Carl Jung. Ou só põe tipos de personalidade junguiana. Aí você vai ver lá, você vai entender lá. Então, voltando, esse teórico com esse nome, ele trabalhou de uma forma que foi tão assim abraçada e tão satisfatória
que até hoje, não me pergunte que eu não me ative a isso, não. Mas ele, desde que ele criou isso aí, acho que tem mais de 100 anos, que ele criou essa teoria, esse pensamento, ainda hoje não foi substituído. Ele é um dos, não sei se tem muitos, mas o tipo que ele defende, que ele ensina, é mundialmente trabalhado. Então eu achei que seria agora o mais oportuno para esse momento nosso. Vamos lá. Então, tipos de personalidade conforme os teóricos. Estou falando de tipos de personalidades que Carl Jung fala. Ele fala, baseado então nas atitudes. O que seria atitudes? Ações. Externo, ou seja, extrovertido e introvertido. Baseado nesses dois tipos de atitudes da pessoa, ele juntou essa parte, né, que é visível, ele unido com o modo de ser da pessoa, a ocupação psicológica da pessoa, ele chama funções psicológicas, atitude mais funções psicológicas, e ele então foi a partir daí que ele criou essa teoria das personalidades. Beth, e o que é então as funções psicológicas? Entre um dos temperamentos, que daqui a pouco eu posso falar para você o que eu correlaciono. Entre uma das funções, nós temos o pensamento. Outra função psicológica é o sentimento. Bia, minha. Ai, você gosta de ouvir a sogra, né, Bia? Que 10. Entre outras funções psicológicas está a sensação. E a quarta, a intuição. Então vamos lá. Tem pessoas que se aplicam muito conteúdos de pensamento. Pensa, aquela pessoa intelectual, ela gosta do pensamento, ela é voltada a pensar, ela pensa, analisa, raciocina, pensamento. Vamos pensar nessa função. Todos nós temos essa função psicológica. Uau, se não fosse assim, então, né? Seríamos irracional. Falei a palavra que vou falar mais um pouquinho sobre ela. Seremos irracional. O que nos diferencia dos outros animais do reino nosso, reino animal? O raciocínio, o pensamento. Os irracionais agem por instinto. É assim que a ciência fala. E os racionais agem pelo pensamento. Então, uma das funções psicológicas nossas, o pensamento. A pessoa que é forte no pensamento, entre as outras funções, ela desenvolve muito, ela se ocupa muito em pensar e não fazer as coisas sem pensar. É uma pessoa racional, lógica e objetiva. Porque antes dela fazer, ela já pensou, analisou, depois ela faz. Uma outra função psicológica nossa, o sentimento. Então, essa pessoa que eu acabei de falar, racional, ela usa muito aquilo que nós falamos razão. Vou deixar bem claro aqui. Não é aquela razão que o Senhor... Oi, Ivonete, Pai do Senhor, querida, boa noite. Não é aquela razão que as pessoas pensam assim, quem tá certo sou eu, o direito é meu, quem tá certo sou eu, quem tem razão sou eu. Não é isso. Isso é coisa do senso, não vou dizer senso comum, porque ela é uma palavra também que está incluída na nossa linguagem e está no dicionário. Eu estou usando aqui razão no inverso de emoção, aquela pessoa que racionalmente pensa, razão, pensamento, tá? É nesse lado que eu estou dizendo. Então, uma pessoa que se aplica muito ao pensamento é uma pessoa mais racional.
Contrário dela, aquela pessoa que se aplica mais aos sentimentos, às funções psicológicas dos sentimentos, ela é mais sentimental, ela exterioriza esse sentimento, ela é uma pessoa mais emocional, ela é uma pessoa mais movida pelo senso de valor emocional das coisas. Ai, isso aqui era da minha avó, ai como eu gostava, ai como eu gosto de agradar. Pessoa mais valorativa. E ela é uma pessoa mais subjetiva. O meu jeito, é o meu modo de pensar, é assim que eu gosto. Ela é mais subjetiva, ela interpreta as coisas conforme o jeito dela entender. Ela volta-se mais para ela. Falamos de duas funções já: pensamento, razão, sentimento, que é expresso através das emoções, né? Terceira função psicológica nossa: sensação. Tem pessoa que é muito sensitiva. Qualquer lugar que ela chega... Bom, se ela chegar no mar, ai, que delícia! Aquele racional nem fala isso. Não, nem lembra de falar isso. Mas tem pessoa que, ai, que lugar gostoso. Ai, que isso aqui é gostoso. Ai, como isso é bom. Sabe aquela pessoa que sente o mundo, ela é voltada desse jeito. Tá? Então, ai, que povo legal, como aqui é gostoso, que mercado, não sei o quê. Ela sente o mundo, o que move ela é assim, a sensação. Tá? Essas pessoas, normalmente, eu relacionei isso também, se vocês já quiserem ir adiantando aí, com o do temperamento que equivale ao ar. Lembrou? Tá. Sanguíneo. Ele é bem sensitivo. Depois, nós temos a quarta função, intuição. Essa palavra também é bem comum, né? Ah, minha intuição, me falei assim, que pela minha intuição eu não deveria ir, não deveria ficar, eu tô achando que não vai dar certo, eu tô achando que pode acontecer alguma coisa errada. Essa palavra é bem conhecida. Intuição. E tem pessoas que a intuição é tanto que a cada dia mais ele vai se fechando. Ele não percebe que ele está limitando o espaço dele, o mundo dele. Essas pessoas, elas têm uma percepção de possibilidades de otimismo, ou ao contrário disso, de impossibilidades de pessimismo. E elas são umas pessoas assim abstratas, você não entende por que ela está sentindo, mas ela está falando que ela está sentindo que é assim. E são umas pessoas que criam, imaginam as coisas. Então, voltando, 4 funções psicológicas: pensamento, sentimento, sensação e intuição. Aí o Jung pensando nessas funções psicológicas que todos nós temos. Tem pessoas que em maior grau, tem pessoas que em menor grau no pensamento, tem pessoas que em maior grau no sentimento, tem pessoas que em menor grau no sentimento. Já entenderam o que eu quis dizer? Então todos nós temos, só muda a intensidade disso. Então, baseado nisso, somando com o lado dele, que é introvertido ou extrovertido, nós vamos ter aí 8 tipos de personalidade, segundo Jung. Vamos lá? Nós temos o reflexivo extrovertido, primeira personalidade que eu estou citando aqui. Reflexivo introvertido. Por quê? O forte desse indivíduo é o pensamento, essa função. Tudo dele é depois de ter pensado. Então, quando ele vai agir, ele é uma pessoa objetiva. O que é esse objetivo que eu estou falando aqui? Para muitos isso é prático dizer, mas sabe aquela pessoa que não fica dando volta para chegar a algum lugar ou para explicar alguma coisa? O que é isso? É pá? O que é aquilo? Tá. Sabe aquela pessoa que é objetiva, é direto? Ela não faz aquela volta para explicar uma coisa. Ela é uma pessoa objetiva.
E é uma coisa que todos que estão perto já entendem logo o que ela quer dizer. Subjetivo é o contrário disso. É aquela pessoa que espreme, espreme e não chega a lugar nenhum. Aí cada um interpreta o que ela disse do jeito que achou que é. Porque ela é mais subjetiva. Então vamos lá, falamos de 2 tipos de personalidade. O reflexivo introvertido e o reflexivo extrovertido. Mais 2 tipos de personalidade. O sentimental extrovertido e tem o sentimental introvertido. Essas pessoas são muito emocionais, elas são muito valorativas, atribuem valor às coisas. Vão falar grande coisa, mas por causa disso está parado. Mas é ela que é aquilo, era daquele jeito. Ela atribui valor, não pode, porque isso significa tanto para fulano, para fulano. Não posso, não, que isso. É ela, tá? E como eu já disse, ela é subjetiva. Falei de 4 tipos de personalidade. O quinto tipo de personalidade, sensorial extrovertido. E tem o sensorial introvertido. Seria o que eu relacionei assim mais forte, o sanguíneo, né? O ar, né? Tem aquele que chega assim, se manifesta, né? E tem o outro que chega, se manifesta, mas também não tanto. Ele é mais um sanguíneo, digamos que mais para o frio, né? Lembra que nós falamos? Que o sanguíneo fica do lado seco e do lado quente. Não, lado quente e o lado úmido. Digamos que ele está mais pelo lado úmido. Falamos então já de 6 tipos de personalidade, segundo os teóricos e aqui nesse caso segundo Jung. Últimas 2 personalidades, os últimos 2 tipos de personalidade, o intuitivo extrovertido e o intuitivo introvertido. Então nós já falamos que eles são muito assim pela intuição. Eu agora entendo assim, que o introvertido se fecha mais rápido que o extrovertido. Aquelas pessoas aventureiras, sim. Certo? Falamos aí os 8 tipos de personalidade conforme conceito teórico, né? Tá, agora vamos falar segundo o conceito que o povo não fala isso, desse aqui quase eles não falam. Agora o que eles falam muito, vamos falar. Segundo o senso comum, eles conhecem muito, eles falam muito de tipo de personalidade, e agora tem uma que está muito em alta, a tal da personalidade narcisista, que está muito em alta. Então a gente vê todas as pessoas falando de personalidade narcisista como se estivesse falando de... não vou nem falar de marca de laranja, marca de arroz, sei lá. Então eles falam de personalidade narcisista, sei lá, para o conceito dessa personalidade entre os teóricos, a gente considera a partir do mito grego de Narciso, aquele que queria ser estrelinha. A mãe dele colaborava para que ele se sentisse... Aliás, a mãe dele empenhava-se que ele se sentisse o reizinho, né? Aquele mito grego, Narciso. Então, para nós estudamos isso e começamos a ver. Agora a gente vê assim, o senso popular, tudo para eles é narcisista. Qualquer pequena coisa para eles é narcisista. E a pessoa acostuma tanto receber esse nome, esse rótulo, que para ele falar que ele é pronto, ele não se incomoda. Então eu vou deixar bem claro aqui uma palavra. Sabe onde esse tipo de personalidade aparece de uma forma assim não desejável? DMS, eu sempre troco as 2 últimas letras, aí começa com D, onde é o Manual de Diagnóstico da Saúde. Gente, eu tô travando. Ei, Covid.
DMS, DSM, olha só. Gente, não vai escandalizar. Nesses dias eu não lembrava se o meu e-mail tinha o meu Xavier ou não tinha. Depois um dia eu não sabia se tinha o meu e-mail tinha Silva ou não tinha. Gente, como é que pode isso? Então a gente foi ficando mesmo um pouco assim, né? Então vamos lá, eu troco essas duas letras, mas confiram lá. Aí, de novo, já não tenho certeza. Mas tá, esse aí. Essas personalidades aparecem, essas personalidades que o senso comum fala, aparecem no manual de diagnóstico da saúde. CID, já vou mais um pouco direto. CID, essa sigla você conhece. Código Internacional das Doenças. Código Internacional das Doenças. CID, já viu falar? O médico fala do CID? Então é lá que essas personalidades aí, que o senso comum fala muito, é lá que elas estão escritas, descritas. Você já viu falar que a pessoa foi afastada porque o CID e tal? Gente, você entendeu que por trás dessas personalidades existe um transtorno ou existe um desvio? Então não são saudáveis. Existe por trás dela um transtorno ou um desvio. Essas personalidades são, que aparecem ali nesse manual, elas são subdivididas em 3 grupos, que nós vamos chamar de cluster. Eles lá chamam de cluster, vamos nós aqui falar grupo, é mais fácil para nós. Então eu não vou falar as do grupo A, não vou preferir falar as do grupo A, nem do C, vou falar as do grupo B, que são as que são muito comuns na boca do povo. No grupo B, nós vamos falar de 4 tipos de personalidade que estão lá, que o CID afasta. Primeira personalidade, a antissocial. Isso aí não é difícil alguém pensar que uma pessoa é antissocial. Tudo que anda na contramão do que agrada, do que enturma, daquilo que envolve essa pessoa é do contrário, ela é antissocial. Então, onde ela chega, eu imagino assim, que o tumulto é feito. Enfim, aparece lá no CID, tá bom? Esse tipo de personalidade. No CID, Código Internacional das Doenças. Tá lá. Antissocial. Tem uma outra personalidade, tal do borderline. Essa pessoa, um indivíduo que é portador dessa personalidade, é um indivíduo instável, você não consegue definir, você não consegue conceituar quem é ele, você não consegue achar. Quando você aperta aqui, ele pula ali, aperta lá, ele pula lá. É uma pessoa que ele sempre transfere culpa, ele nunca foi culpado. É uma pessoa que ele justifica o que é injustificável. É muito detalhe. Procure lá saber essa personalidade borderline. Não muito diferente dele, alguma coisa sai de diferente, é o tal do narcisista. Que essa personalidade também está lá no CID. Eu faço questão de frisar isso, porque não é à toa, tá? Que eu programei para isso aqui. Que é personalidade, sim. Mas se está no CID é porque não é normal. Aquele dos conceitos teóricos que eu falei, são pessoas dentro do normal. Depois tem esses tipos de personalidade aqui. Tá? Que eu acho que nada mais correto do que essa pessoa procurar uma ajuda ou ser tratada como não vamos maltratar, como um doente. Não, mas a gente saber conviver com ele como se ele não fosse normal, não, como diziam, não gasta vela com defunto ruim. Não fica dando... Cuide-se você, proteja-se você, deixe essa pessoa viver, porque também nós fomos orientados. Eu fui bem orientada quando eu estudava psicanálise, que são personalidades que elas desgastam tratar.
Então, convém que não se trate essa pessoa. Menos que depois dela querer muito, porque quando ela chega a querer, ela vai trabalhar a favor da mudança dela. Então, vamos lá, o narcisista, nós já acabamos de falar, né? Para nós é um sentido. O mito grego de Narciso lá. É um pouco mais elaborado o nome aí, mas eu já vou falar lá assim, Narciso, narcisista. E então ele é o topo. E o lugar principal vai ser o dele. O narcisista. Um desvio, um transtorno está por trás disso. Temos um quarto tipo de personalidade lá no CID. A personalidade histriônica, começa com H, tá? Essa personalidade, o indivíduo desse tipo aqui é aquele que ele faz exatamente o contrário que ele não quer mostrar. Eu já tenho convivido com pessoa tímida que fala assim que se fica tão tímido quando tem que chegar no lugar que ele chega chegando. Ele não vê que ele extrapola, que ele vai para o exagero. Ele chega chegando. Se ele quer, ele não gosta de determinada coisa da moda, mas de tanto que ele não quer dizer que ele está para trás, aí ele extrapola. Esse histriônico, normalmente ele extrapola. Então tudo dele é mais do que o dos outros. Tudo dele é mais do que o dos outros. É um outro tipo. Então o que eu quero deixar claro aqui é que por trás dessas personalidades que a gente comumente se vê aí, ó, há um transtorno, há um desvio, tá? E o que eu tenho a dizer é, não vamos nos desgastar com isso. A pessoa existe, não adianta, você vai se esforçar e querer mudar um narcisista. Ah, mas o meu marido eu não tenho como sair. Você vai achar um jeito de fazer com que ele sinta que você não está no jogo. Gostei da palavra. Não entra no jogo dessas pessoas. Você vai fazer tudo para ele perceber que você não está no jogo dele. Tá? É isso, ele é esse aí. Aí você está só tendo consciência, um conhecimento, que por trás desse tipo de personalidade existe um transtorno ou um desvio. Por que que eu asseguro isso? Porque elas aparecem lá no CID médico, tá bom? Quer saber um pouquinho das personalidades do grupo A, no cluster lá, que eles falam assim, cluster? Do grupo A aparece assim, ó, paranoide, esquizoide, né, o esquizoide, paranoide, tem algum assim, noide, oide. A gente nota que DM, aparece aquelas, hoje em dia a gente está ouvindo falar muito, não, o autismo chega a ser mesmo um transtorno, um espectro, né? A gente ouve falar muito dessas doenças que são mentais. Tem umas doenças mentais que não são desvio, mas digamos que foi uma disfunção de algum, não sei se diria, não é um neurônio, é alguma disfunção de alguma coisa do aparelho neurológico. Alguma disfunção lá, de alguma parte neurológica, então tem essas doenças do grupo A. Depois no grupo C tem as doenças que desenvolvem personalidades da área afetiva, não, física, sentimental. Quer saber bem sobre isso? Saber um pouco mais? Procure lá no quais são as doenças, tipos de personalidade, doenças, sei lá como você vai digitar, do DMS, DSM, aí eu confusa de novo, ou CID. Pensa no CID que você nunca vai errar. Tá? Falamos aqui então hoje sobre tipos de personalidade. Quem é o teórico do qual nós falamos hoje?
Carl Jung, Jung. Ele é o cara dos tipos de personalidade. Mais para frente ele desdobrou essas 8 em 16. Continuam estudando sobre o que ele estudou. Porque as influências das sociedades, né, das gerações, vai fazendo com que haja necessidade de especificar um pouco mais as coisas. Mas a base foi essa aqui do Jung, com 8 tipos de personalidade. Depois nós falamos dos conceitos das personalidades conforme o teórico. Reflexivo, que pensar para ele é mais importante. Tem o extrovertido ou introvertido. Sentimento, uma outra faculdade nossa, uma outra função psicológica nossa, sentimento. Nós vimos o extrovertido e o introvertido. Depois nós falamos do sensitivo, aquela pessoa que é mais sensorial, que ela sente o mundo. Tem o extrovertido, tem o introvertido. Só aí já foram 6 tipos de personalidade. Depois nós falamos dos intuitivos, a pessoa que vive por intuição, tá? Tem o introvertido e tem o extrovertido. Eu correlacionaria assim. O do pensamento, essas pessoas que pensam, prioritariamente lá nelas estão os melancólicos, eu penso. E pessoas que são fleumáticas, mas tem muito do melancólico. Depois, aquelas pessoas que são muito do sentimental, ali tem as pessoas que são mais fleumáticas. E também um pouco mais fleumática e menos melancólica. Depois nós temos a sensitiva, são as sanguíneas. Eu correlaciono assim. Depois a intuitiva seria aquela, ou melhor, o colérico, que eu acho que está mais naquele que ataca, tá? Pensa e vai. Como nós temos a possibilidade, Beth Jane, beijo, Beth. Como nós temos a possibilidade de ter até, a gente tem características de traços, característicos de pelo menos 3 temperamentos, então eles vão permear por aí, a personalidade deles vai permear por aí. Ok? Gente, um pouco mais, né? Valeu por hoje. Nós vamos amanhã avançar. Vocês vão perceber que a cada dia as lives vão ficar um pouco mais curtas, porque agora já sei que a base já está, uma base de compreensão já está melhor estabelecida, tá bom? E amanhã nesse mesmo horário estamos aqui. Eu chego a pensar que na sexta-feira eu quero estar fazendo a última live. E nessa tem dado muitas visualizações, muito. Eu agradeço a você que está me ouvindo. Você não apareceu aqui ainda. Não falte, não deixe de marcar presença, porque eu vou ter do meu lado gente que vai estar anotando e você vai entrar na concorrência de alguns brindes. Ok? Eu acho que na sexta-feira à noite será a última live. De manhã, para quem tem só a possibilidade de ouvir de manhã, e a da noite. Não sei, a equipe que está comigo, se poderá juntar as 2 turmas e fazer o sorteio no sábado, não sei. Eu não sei porque eu não posso decidir sozinha. Tá bom, gente? Um beijo, um beijo, um beijo. Temperamento, essência do nosso ser. Essência. É aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto. Personalidade é a roupagem. É aquilo que eu prefiro mostrar. Que eu prefiro demonstrar. Ok? Deus abençoe. Excelente noite para você. Excelente descanso para você. Tá? Papel, caneta e vamos. E vai transferindo aí, tá? Beijo, beijo, amo você.